Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Valéria e você está no canal Valéria Arte Terapia. Hoje a nossa aula vai ser o passo a passo dessa linda tartaruguinha que eu fiz com linha Anne, nessas duas cores. E para agulha eu usei a agulha 1,5 para ela ficar num tamanho bem pequenininho. Os olhinhos eu bordei, fiz bordadinhos. E ela é uma receita que, se você fizer com uma agulha maior e também com uma linha mais grossa, amigurumi ou barroco, a tartaruga vai ficar num tamanho maior. E fazendo com esse fio fino ou um fio até mais fino, ela pode ficar até menor do que está aqui. Então, vamos lá, começar a nossa tartaruguinha. Nós iremos então começar fazendo inicialmente o casco. Então nós vamos começar fazendo o anel mágico. Que eu estou fazendo com a agulha 1,5 na linha Anne. E aqui dentro do anel mágico nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar parcialmente aqui o anel mágico. E vamos já começar a nossa segunda carreira aqui em cima do primeiro ponto baixo. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Então, vão ser 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, aqui vou começar o primeiro. No mesmo ponto de base, faço o segundo. Coloco aqui o meu marcador para o início dessa carreira. Vou para o seguinte, igualmente, 2 pontos baixos, assim por toda a carreira. Finalizando a segunda carreira, agora nós vamos para a terceira carreira, que terá 18 pontos baixos. Então aqui no lugar do marcador eu vou fazer o primeiro ponto baixo. No segundo ponto de base, nós vamos colocar um aumento, então terá 2 pontos baixos. Volto com o marcador aqui no meu primeiro ponto da carreira. Vou fazer toda essa terceira carreira dessa forma, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos, para que de 12 a gente vá para 18 pontos baixos. Terceira carreira concluída, com 18 pontos baixos. Agora nós vamos então começar a quarta carreira, que terá 24 pontos baixos. Nela nós vamos fazer então 2 pontos baixos. Coloco o marcador sempre no primeiro ponto. O terceiro será com o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 2 pontos altos. No terceiro, 2 para fazer o aumento. E assim por toda a carreira. Quarta carreira finalizada. Agora vamos para a quinta carreira. Na quinta carreira nós vamos ter 30 pontos no final dela. Então nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Dessa forma que nós vamos fazer a carreira. 3 pontos baixos, no quarto um aumento.
totalizando assim no final da quinta carreira, 30 pontos. Quinta carreira, então, está concluída com os 30 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer na sexta carreira apenas a repetição dos 30 pontos baixos. Da sexta carreira à nona carreira, só vamos repetir os 30 pontos. Então, eu vou fazer já essas 3 carreiras, a sexta, sétima, oitava e nona, né? E aí eu volto com vocês na 10ª carreira. Então, eu fiz as carreiras 6 a 9, repetindo os 30 pontos baixos. E agora nós vamos iniciar a 10ª carreira. A 10ª carreira vamos manter também 30 pontos baixos, só que nós vamos fazer o ponto baixo pegando somente a alcinha da frente, não pegando como nós pegamos tudo, as 2 alcinhas, né? Então a 10ª carreira vai ser então pegando só a alcinha aqui da frente do ponto de base, repetindo os 30 pontos novamente, tá? Então essa vai ser a maneira que nós vamos fazer a 10ª carreira. Finalizada então a 10ª carreira, vocês vão observar que a alcinha de dentro vai formar esse anelzinho pelo lado de dentro e ela vai fazer essa bordinha que vai dar a bordinha do casco depois, ó. Vai ser essa bordinha aqui. E nós vamos fazer mais uma carreira, que vai ser a última carreira, a carreira número 11, que também vão ser de 30 pontos, só que essa nós não vamos pegar só na alcinha, nós já voltamos a pegar normal, pegando as 2 alcinhas, só para aumentar um pouquinho mais a bordinha. E aí, terminando essa carreira, 11ª, já pode cortar o fio e arrematar, tá bom? Finalizado então o casco, aí com a agulha de tapeçaria, ó, eu já puxei o fio aqui da borda e já arrematei ele aqui para baixo. E aí depois, agora nós vamos fazer a parte de baixo do casco, que vamos depois costurar aqui nessa bordinha, fazendo a barriguinha, né, ou a parte de baixo do casco. Então, com a cor da sua preferência ou a mesma cor, se você preferir, eu optei em fazer a minha com uma outra cor, que é a mesma cor das patinhas que eu optei. Então, nós vamos começar da mesma forma, seguindo o mesmo padrão que foi do casco, iniciando o anel mágico com 6 pontos, aqui 6 pontos baixos, e depois na segunda carreira 12 pontos baixos, fazendo os aumentos. Então eu fiz a primeira carreira no anel mágico dos 6 pontos baixos e já adiantei e fiz a segunda carreira colocando 2 pontos baixos em cada um, no total de 12. A terceira carreira vamos fazer um ponto baixo e um aumento, totalizando 18 pontos baixos. Como nós fizemos no casco, também vamos fazer aqui na parte da barriga. Então, um ponto baixo num ponto de base, 2 pontos baixos no outro ponto de base. Terceira carreira concluída. Agora a quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento, tendo no total 24 pontos também. Então vamos seguir dessa forma, com 2 pontos baixos e um aumento. Quarta carreira finalizada. Agora vamos para a quinta carreira, que será 30 pontos baixos, fazendo 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3. Ponho o marcador e faço aqui no próximo, no seguinte, um aumento.
Então, toda a quinta carreira será dessa forma. Finalizei a quinta carreira e agora a sexta carreira não terá aumentos, é só repetir a sexta carreira e depois não corte a linha. Ela será a última carreira e aí você deixa um tanto de linha, pelo menos uns 50 centímetros de linha, para poder fazer a costura da barriga no casco. Então, após finalizar aqui a barriga, nós vamos então fixar ela na base aqui do casco. A fixação da barriga nós vamos fazer nessa alcinha interna daquele ponto baixo da 10ª carreira do casco, que nós só pegamos a alcinha de fora. Então, nós vamos usar a alcinha de dentro para fazer essa fixação. É importante que você distribua bem certinho, pegando uma alcinha com duas alcinhas aqui da barriguinha, para que ele não fique depois repuxando. Então, vai pegando uma alcinha aqui do casco e aqui duas alcinhas da barriguinha. Nós vamos fechar um pouquinho mais da metade e aí colocar o enchimento para depois finalizar o restante da costura. Aqui pode dar mais uma apertadinha para ele ficar bem firme. Então, eu vou fazer aqui e venho mostrar para vocês como colocar o enchimento. Eu deixei esse espaço não muito grande, que cabe o dedo para colocar lá dentro, para poder colocar o enchimento. Deixei bem cheinho, bem gordinho, para ela ficar bem redondinha. E aí agora eu vou terminar aqui o fechamento e volto com vocês para começar a cabeça. Prontinho, olha, o casco pronto, finalizado, barriguinha também. Arrematei o fio passando aqui por dentro, como a gente arremata o amigurumi, né? Para poder esconder o fiozinho e ele não ficar aparecendo, tá? E agora nós vamos iniciar a cabecinha dela. O início da mesma forma, anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Vou colocar aqui e venho para fazer a segunda carreira com vocês. Finalizei então os 6 pontos baixos, já fechei um pouquinho o anel mágico e aí vou iniciar aqui pegando o primeiro ponto, a segunda carreira fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base, totalizando os 12 pontos baixos nessa segunda carreira da cabeça. Segunda carreira concluída, agora vamos para a terceira carreira, onde iremos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Um ponto baixo e um ponto baixo com aumento no seguinte, completando então 18 pontos nessa terceira carreira. Dessa forma. Terceira carreira concluída com os 18 pontos. Agora, a quarta e a quinta carreira não terão aumentos. Nós vamos repetir só os 18 pontos que fizemos aqui na terceira carreira, ok? Finalizei então a carreira 4 e 5 com os 18 pontos. E agora, na sexta carreira, nós vamos começar a fazer a diminuição. Então, na sexta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, que a gente fala de diminuição invisível, né? Que ao invés de a gente pegar as duas alcinhas, a gente pega a primeira alcinha de um ponto baixo e pega a alcinha do segundo ponto baixo à frente e faz o ponto baixo
pegando elas duas. Assim ele fica parecendo como um ponto, como se fosse um ponto baixo e não fica aparecendo a diminuição. Então, toda a carreira 6 será assim, com um ponto baixo e uma diminuição. Então, a carreira 6 terá no final 12 pontos. Finalizei, então, a sexta carreira, já fazendo aqui a diminuição, ficando com 12 pontos. Agora, a sétima carreira, nós vamos só repetir esses 12 pontos, ela não vai ter nenhuma diminuição, então só fazer os 12 pontos na sétima carreira. Finalizando então a sétima carreira, você pode arrematar o fio, cortar ele num tamanho que dê para você fazer já o fechamento aqui dela. Antes do fechamento, coloca já o enchimento lá dentro da cabecinha. E aí nós vamos pegar ponto a ponto, os 12 pontos, as duas argolinhas de cima, de dentro para fora. Então nós vamos começar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos lá na primeira, aqui onde nós fizemos o primeiro pontinho. Sempre de dentro para fora, para que quando você puxe, ele feche e o fio corra. Se você faz zigue-zague ou no sentido contrário, muitas vezes o fio enrosca e ele não fecha. Então, depois de passar nos 12, aí você pode estar puxando o fio e fazendo, então, assim, o fechamento dela, que aí ele vai ficar parecendo o anel mágico. Tem que ir devagar para o fio não arrebentar, porque é muito pequenininho. Se você puxar forte, ele arrebenta. Depois de fechado, ó, às vezes a manta de silicone dentro atrapalha um pouquinho para correr, mas com jeitinho você consegue fechar para ele ficar bem, um acabamento bom. E aí você pode manter a linha, né, no arremate, porque nós vamos usar ela já para depois fixar aqui a cabecinha aqui no casco, tá bom? E agora nós vamos para as patinhas. A patinha, as 4 patinhas, nós vamos iniciar com o anel mágico, colocando 5 pontos baixos, como eu fiz aqui. E você vai circular mais 3 carreiras com 5 pontos baixos, ele não tem aumento. Então, vai formar um conezinho, né? Eu já tenho uma aqui pronta, olha. Vai ficar dessa forma, depois que você fizer as outras 3 carreiras, além do anel mágico. E aí você pode deixar já um fiozinho maior para poder depois costurar, aliás, ela no casco. Aqui, para você colocar o enchimento, a dica que eu dou é você procurar, além de amassar bem ele, por uma quantidade menor, porque não cabe muito de uma vez, é usar o cabo da agulha de crochê. E aí você vai empurrando ele lá para dentro para colocar o enchimento na patinha dela, da tartaruguinha. E aí isso nós vamos fazer para as 4 patinhas. Aí o cabo aqui ele ajuda mais a gente a conseguir ir enchendo a patinha. E aí você vê, se precisar, coloca mais quantidade também. Nessa pequenininha,
eu fiz só as 4 patinhas e o rabinho, como eu achei que ficava muito grande, mais uma dessa aqui atrás, eu fiz só ele como um rococó, né? Que a gente faz com a própria agulha de costura, que eu vou depois estar até mostrando para vocês. Mas se você for fazer ela num tamanho maior, aí você já pode seguir a mesma receita que faz a patinha, você pode fazer para o rabinho também, que aí ela num tamanho maior, ela vai ficar proporcional, né? Que seria então 5 pontos baixos no anel e mais, no caso do rabinho, você não precisa fazer 4 carreiras para não ficar tão longo, você pode fazer 2, 3 carreiras para ele ficar um pouco mais curtinho, né? Mas também é uma opção. Então eu vou fazer aqui mais a 4ª patinha e aí eu volto para estar fazendo a costura junto com vocês. Nós vamos começar então com a fixação primeiro da cabeça. A cabeça ela é fixada entre o final da barriga aqui e o comecinho do casco. Então nós vamos distribuir aqui o ponto entre essas 2 partes, né? Então você pode começar pegando lá embaixo para fixar melhor e vem na cabeça. E posiciona bem no lugar onde você deseja. E aí o próximo a gente vem mais em cima aqui na abinha do casco. Pegar só uma bordinha aqui do ponto para não aparecer do lado de cima. E aí vamos aqui na bordinha da cabeça de novo. Embaixo na barriguinha. Para ela ficar dessa forma. Então após a fixação aqui da cabecinha, eu já coloquei 3 patinhas, ó, dentro da cabeça, aí fica mais fácil de você fazer o eixo para as outras patinhas. A fixação dela é da mesma forma que a cabeça. A gente prende ela no corpinho, aqui na barriguinha. E sempre você vai dando os pontos, pegando um ponto na barriga, um ponto na patinha. Vai virando e vai fazendo aqui a fixação da borda da patinha aqui na parte da barriguinha dela. Dessa forma. Ficando então assim as 4 patinhas fixadas. Mais um pontinho aqui para reforçar. E aí já posso entrar para dentro aqui no enxerto para esconder o fio. Eu gosto de entrar novamente, sair em outro lugar para poder não correr. Faço isso algumas vezes para que ele fique firme aqui dentro. E aí já pode cortar.
Se você for fazer o rabinho da mesma maneira que a patinha, vai fixar ele aqui. Ou pode fazer dessa maneira que eu vou estar mostrando agora. Então eu coloquei na agulha de tapeçaria o fio que eu fiz a patinha. E aí pegando aqui bem nessa região central, né? É onde eu vou então pegar esse último ponto e o comecinho do ponto do casco. Dei um nozinho aqui na ponta para ajudar a firmar mais. Volto aqui embaixo para prender ele melhor. Entro novamente. Agora já entrando na alcinha que eu deixei. E aí aqui é onde nós vamos fixar o rococó. Então eu entro nele mais uma vez. E vou dar umas voltas. Umas 6 voltas mais ou menos na agulha. Seguro. E puxo. Encolho ele bem. Venho aqui na mesma linha que ele estava preso. Dou uma laçada para ele firmar. Entro novamente nesse mesmo lugar. Mais 6 laçadas. Seguro e puxo. E aí quando rematar ele vai ficar só a pontinha aparecendo. Entro aqui na laçadinha. Para ficar mais firme. Entro mais uma vez. E aí vou prender ele na laçadinha de cima aqui no casco. Daí vai ficar dessa forma. O rabinho. Assim como eu fiz nessa aqui, ó. Volto aqui para a parte de baixo, na barriga. E vou arrematar o fio. E agora eu vou fazer o bordadinho do olho. Então eu conto a primeira, segunda, terceira, entre a terceira e a quarta carreira. Vai ser nessa altura onde eu vou estar fazendo o olhinho dela. E a gente acerta direitinho para não sair no meio do ponto, ficar realmente no ponto certo. Deixa um espaço aqui de linha para depois poder voltar e arrematar ele direitinho. Venho desse lado aqui primeiro. E aí entrando, pegando a laçadinha do ponto baixo, eu vou preencher aqui algumas laçadinhas, umas 3, 4 mais ou menos, já é o suficiente. Já fica o olhinho. Aí eu volto
saio no mesmo furinho. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o ponto, a laçadinha do ponto, né? E dá também umas 4 laçadinhas, 3, 4 laçadinhas. Pra fazer o olhinho. Dá o formatinho mais da cabeça, né? Que tartaruga tem uma cabeça mais chatinha, meio amassadinha. Pra ficar os olhinhos de um lado e do outro. E agora nós vamos esconder o fio. Entro no mesmo lugar que eu estava. Atravesso lá pro corpo. Coloco o outro fio. Entro. Atravessa. Esse escapou. Leva lá pra trás. Que aí não aparece nada aqui na cabecinha onde tá os olhinhos, ó. E aí é só dar uma puxadinha e cortar aqui. E a nossa tartaruguinha fica finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado do amigurumi miniatura aqui da tartaruguinha. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. E eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá!